Então inclina a sua cabeça aí, abaixa a sua cabeça. Senhor Deus, o Senhor se manifestou de forma maravilhosa em momentos que nós estávamos adorando ao Senhor. Se manifeste também agora na tua palavra. Melhor que ministrar é ser ministrado. Que essa palavra ministre ao meu coração, ministre ao coração da tua igreja. O que nós queremos sentir nessa noite é a tua presença. Nós precisamos, Senhor Deus, da tua palavra sobre as nossas vidas, porque a tua palavra, ela é luz, a tua palavra é caminho, a tua palavra é vida, a tua palavra é o que nos guia, a tua palavra é o que nos direciona. É sobre a tua palavra que nós vivemos por fé, é sobre a tua palavra que nós vivemos no sobrenatural. Então nós declaramos que precisamos da tua palavra nessa noite sobre as nossas vidas. Senhor Deus, nós sabemos como nós começamos este culto, mas não importa como nós vamos terminar, desde que o Senhor permaneça em nosso meio, desde que a tua presença esteja sobre nós. Esteja, Pai querido, nessa noite. Esteja presente aqui neste lugar, Senhor. E que nós possamos viver o sobrenatural dos céus nessa noite. Em nome de Jesus te agradecemos, amém. Amém. Você está preparado realmente para o sobrenatural de Deus sobre a sua vida? Eu não sei se você está entendendo, mas alguém aqui é algum surfista? Rafa Militão, você é surfista? Você tem cara de surfista, talvez é o corte de cabelo, né? Celinho, surfista? Tem alguém surfista aqui, não? Nós viemos numa quinta wave. Quando a pastora Karina falou quinta wave, eu fiquei wave, onda, né? Eu falei, Senhor amado, em pleno inverno nós vamos falar sobre onda. Mas é uma onda do sobrenatural de Deus que vai invadir as nossas vidas. E é isso que nós vamos aproveitar. E antes de nós iniciarmos a palavra, é poderoso nós estarmos aqui com a quantidade de pessoas que nós estamos. Deus fala com quem está lá na internet, mas Deus fala poderosamente com quem se dispõe e quem realmente está disponível a sacrifícios, a simplesmente deixar o conforto do seu lar para estar aqui. A semana passada eu ouvi várias histórias da Karina. Quantos estavam aqui a semana passada? Até a história do Uno eu ouvi. Quando eu conheci ela, ela tinha aquele Uno maravilhoso. Vocês se lembram da história? Eu não estava bem de saúde, né? E hoje eu estou aqui. Ainda bem que ela não falou mal de mim, graças a Deus. Eu também não falaria mal de você, meu amor. Te amo. Deus tem grandes coisas aos nossos corações. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 33. Eu não vou ler essa história. Você talvez conhece essa história. E é uma das histórias mais fantásticas de algo sobrenatural que acontece. Que aconteceu e pode acontecer com aqueles que querem viver o sobrenatural. Você acredita nisso? Eu não gosto de pregar para uma igreja que somente escuta, mas uma igreja que participa, é viva e vai viver milagres sobrenaturais sobre a sua vida. Uma igreja que se move no profético, uma igreja que se move no sobrenatural, é aquela que entende, é aquela que dá glória a Deus e é aquela que se alimenta através da palavra. E aqui, neste capítulo, um capítulo anterior, Jesus acabara de multiplicar os pães. Quantos aqui já ouviram falar a história da multiplicação dos pães? Sabe, a multidão havia estado naquele ato poderoso, onde Jesus multiplica pães e peixes, e todos ali já estavam saciados, já haviam comido, né? Mas agora o cenário muda, no capítulo 14, do 22 ao 23, já não é mais um cenário de milagre que irá acontecer, sabe? Agora vem o mar para aqueles discípulos. Agora vem a tempestade, agora vem ventos contrários, e essa não é simplesmente mais uma história que Jesus andou sobre a água. Aqui você vai entender que neste contexto, neste texto, é um convite radical para nós vivermos a nossa fé. É um chamado ao qual nós precisamos entender que aqueles discípulos estavam em um barco com Jesus não, eles estavam sozinhos, eles não sabiam que eles iriam encontrar Jesus, e eles estavam ali simplesmente em uma zona de conforto, mas eles viveram coisas impossíveis aquele dia. Jesus diz para os seus discípulos: olha só, vão à frente que eu irei subir ao monte para orar. Em meio à madrugada, entenda algo, os discípulos estavam em um momento com Jesus. Jesus fala para eles: pega esse barco,
e atravesse. Os discípulos devem ficar, meu Deus, eu vou sozinho, né? Jesus, o Senhor não vai, eu vou orar e depois eu encontro com vocês. Eu imagino algo assim, Jesus falando, fique em paz. Todo mundo curioso, querendo saber Jesus. Quantos assistiram The Chosen aqui? Todo mundo estava naquela base de The Chosen. Poxa, Jesus, eu vou deixar o Senhor aqui, né? Imagino Pedro, todo romântico, todo simpático e preocupado, eu vou deixar o Senhor aqui, Jesus. E eu imagino assim, e os discípulos entram naquele barco e eles não sabiam o que iria acontecer com eles. E em meio à madrugada, os discípulos são tomados por um medo. Acontece uma tempestade, sabe? E Jesus vem andando sobre o mar de repente. Entenda algo sobrenatural acontece. Alguém aqui já viu alguém andando sobre o mar sem prancha? Nem numa prancha você anda, você surfa, é diferente. Você estar sobre do que você caminhar sobre, né? E em meio àquele susto, aquela dúvida, Pedro faz um pedido ousado. Está Pedro e os outros 11 discípulos no barco. Pedro fala, Senhor, se és tu, me manda ir até o Senhor. Jesus simplesmente fala, vem Pedro. E esse é um dos convites que eu preciso fazer para você nessa quinta wave hoje. Vem, porque Jesus está te chamando. Sai do barco, porque Jesus está falando para você sair do barco. Jesus está falando para a gente sair da zona de confronto. Ei, começa a enfrentar o vento contrário. Ei, pisa naquilo que é improvável. Ei, ande sobre as águas sem medo de se afogar. E algo interessante nesse texto, não é o simples fato de Jesus ter chamado Pedro para andar sobre a água, mas é o processo de fé que Pedro teve que exercer para andar sobre as águas. Porque Pedro anda em um determinado momento sobre as águas, mas também ele afunda. Essa é a história que está aqui no capítulo 14, do 22 ao 33. Pedro andou sobre as águas, mas em um momento de distração, Pedro afundou. E mesmo assim, mesmo Pedro afundando, Jesus fez o quê? Estendeu as mãos. Entenda algo. Várias vezes nós estamos ouvindo a voz de Jesus falando conosco, ei, sai do barco. Quantos aqui passam tempestade diretamente? Quantos aqui já viveram uma tempestade? É o que Jesus falou para você, ei, sai do barco. Ah, Senhor, mas o vento está muito forte. Ei, sai daí. O Senhor está te chamando. Olha um ato de fé. Se você está enfrentando um momento difícil, o ato improvável é nós ouvirmos aquilo que o Senhor está falando. É um convite para nós exercermos o sobrenatural de fé sobre as nossas vidas. Porque nós simplesmente não entendemos quando Jesus vem e estende as mãos quando nós estamos nos afundando. Entenda algo. Esse texto é sobre fé, mas esse texto também fala sobre medo. Esse texto ele fala sobre milagres, mas esse texto também fala sobre ventos contrários que podem nos paralisar. Esse texto ele fala sobre afundar, mas esse texto também fala sobre aquele que tem o poder de estender as mãos para as nossas vidas. É um texto sobrenatural. Entenda algo aqui, Deus vai nos ensinar hoje, aonde se nós estivermos no fundo, Deus vai nos ensinar hoje, que Ele vai estender as mãos e te tirar da onde você estiver, porque nós vivemos no sobrenatural. Eu não sei aonde você está neste momento, qual a profundidade, se você já desceu no barco, se você ainda está no barco, mas eu preciso te dizer, no final, Ele sempre vai estender as mãos para as nossas vidas. Ah, pena que só a Nil falou bem forte isso. No final, Deus sempre vai estender as mãos para as nossas vidas. Sabe, porque talvez você esteja no barco, mas esteja com dúvida. Talvez você ainda esteja no barco e esteja com medo. Porque nós temos medo das tempestades. Nós temos medo de passar por coisas adversas. Nós temos medo. Nós somos humanos, somos naturais. E muitas vezes nós achamos que não vamos conseguir, que nós estamos num barco, se tem uma tempestade, nós vamos afundar. Se nós descemos do barco sobre a voz de Jesus, nós vamos afundar. Isso é um natural meu e teu.
Mas Jesus está vindo ao meu encontro, ao teu encontro e dizendo: ei, coragem, porque sou eu que vou sempre estender as mãos para você, independente da situação que você estiver. Ai, que amém fraquinho. A gente precisa parar de viver uma vida com medo de se afogar, sendo que Jesus está chamando a gente não para nos afogar, mas para nos levantar e andarmos sobre as águas. Porque se eu e você declaramos que somos cristãos, nós não vivemos por circunstâncias, nós não vivemos pelos problemas, nós vivemos por fé. Se você é cristão, você não depende de coisas do mundo para viver, nós dependemos de Jesus para sobreviver. Você está entendendo isso? É uma história de milagre, mas é uma história desafiadora que nos encoraja a nós sobrevivermos, entendemos que Ele está estendendo as mãos sobre as nossas vidas. A gente precisa parar com uma fé que só funciona de sábado, ou domingo, ou na célula, ou na quinta, ou na quarta. A gente precisa viver algo poderoso todos os dias sobre as nossas vidas. Chega de uma vida cristã aonde a gente só sobrevive, a gente só resiste, a gente mal aguenta, Kel. A gente precisa ser intenso em desafiar o sobrenatural. Ei, eu tomo posse cada vez que vem uma palavra sobre a minha vida, que nós viveríamos milagres, coisas maiores, porque nós não estamos mais vivendo coisas grandes, milagres. Ei, essa fé é para estar gigantesca na nossa vida. Não podemos paralisar em ventos contrários, tempestades. Nós não podemos, porque nós vamos viver coisas maiores. Deus não chamou a gente somente para sobreviver. Guarde isso, meu irmão. Ele te chamou para conquistar. Ele te chamou para avançar. Ele te chamou para viver coisas sobrenaturais. Então entenda algo: se Ele está te chamando, é hora de você sair do barco. Fala para quem está do seu lado: é hora de você sair do barco. Deus está chamando uma geração que realmente, esteja por cima das águas, que ande sobre as ondas. Deus está chamando uma geração que andar sobre as ondas é andar sobre a palavra. Essa é a geração que nós precisamos ser neste tempo, porque quem vive sobre a palavra, vive sobre tudo nessa terra. É sobre a palavra que você domina a tua família. É sobre a tua palavra que você domina sobre todas as coisas dessa terra. É sobre a palavra que nós estamos em ambientes. É sobre a palavra que nós governamos. É sobre a palavra. Então Deus está nos chamando a sair do barco e andar naquilo que é firme, naquilo que é natural. Porque coisas impossíveis, eu e você, nós podemos viver. Você está entendendo isso? Tem muita gente esperando o mar acalmar para depois descer do barco. Tem muita gente esperando o mar diminuir, as tempestades, para descer do barco e ir em terra firme, porque tem medo de andar sobre as águas quando ouve vem. Entenda algo, e nós aprendemos com Pedro. Às vezes o milagre não vem quando a tempestade passa. Guarde isso. Às vezes o milagre não vem quando a tempestade passa. O milagre vem quando você decide ouvir Deus falando para você: vem. Não espere o milagre dentro do barco, saia do barco. Eu preciso dizer algo para você nessa noite. Nós precisamos viver sim o wave. Nós precisamos viver sim essa onda de fé, porque nós somos cristãos. Tem alguém que é cristão? Cristão é aquele que crê em Jesus. Nós precisamos viver uma onda de fé. Não apenas de desejos, mas sim de coragem. Se Ele está falando para você: sai do barco e vem ao meu encontro, então vá. Você acabou de dizer para mim que decide viver o sobrenatural, então se prepare para ser a minoria. Se você quer viver no sobrenatural, se prepare para ser a minoria. Porque quem vive o que ninguém quer viver, vai ter coragem de fazer aquilo que ninguém faz.
Então, se prepare para ser a minoria, para fazer aquilo que ninguém tem coragem de fazer. O que eu e você precisamos é ouvir a voz, obedecer e ter coragem de andar sobre as águas. Nós somos a geração que queremos apenas participação dos milagres, mas não queremos viver intencionalmente os milagres. Não queremos avançar diante da promessa. Porque ainda nós somos uma geração com medo de andarmos sobre as águas. Pedro, entre os 12 que estavam no barco, foi o único que disse: Senhor, se és tu, me chama que eu vou. O único de 12 pessoas. Às vezes você é o único entre alguns próximo a você que Deus está falando: então vai, avança, tenha coragem de viver isso. Você está entendendo onde Deus está te levando? Os outros estavam no barco. Pedro não estava sozinho no barco, estavam os 12 de Jesus, mas Pedro foi o único que ousou acreditar no impossível. Muitas vezes você está no barco e você precisa ser o único a acreditar no impossível, a única pessoa a acreditar no impossível. Milagres não são para os acomodados, são para aqueles que são ousados. Quantos querem viver milagres? Então seja ousado e saia do barco. Quantos querem viver milagres? Então seja ousado e abrace teu milagre. Fala para quem está do seu lado: você quer viver milagres? Seja ousado, seja ousada, minha irmã. Sabe essa história dos discípulos no barco? Pedro, o único que andou sobre as águas. Eu estava brincando no serviço e eu falei que a Bíblia só fala de 2 surfistas. Um era Jesus e o outro era Pedro. Não tem mais surfista na Bíblia. Alguém conhece mais algum surfista? O outro abriu o mar, mas ele andou sobre terra firme, mas não foi surfista. Porque ele andou. Entenda algo. Pedro, ele só andou sobre as águas porque fé, guarde isso. Fé muitas vezes não é somente nós enxergarmos pelo sobrenatural. Fé muitas vezes, Enzo, é nós ouvirmos e não sobre enxergar. Porque é diante de uma palavra do Senhor que Pedro vai. Pedro, vem. Pedro ouviu. Porque a Bíblia vai dizer que eles estavam assustados. A Bíblia vai dizer que eles estavam vendo um fantasma. Acharam que era um fantasma. Então a visão não era uma boa visão, era uma visão turva. Então Pedro fez o quê? Ouviu. E quando ele ouviu, ele acessou a fé. Muitas vezes o Senhor está te chamando. Muitas vezes o Senhor está falando com você. E você precisa ouvir a voz do Senhor. A fé vem pelo ouvir, é isso que está escrito lá em Romanos. A fé vem pelo ouvir. Nós acreditamos e vemos, enxergamos o sobrenatural, o impossível do sobrenatural, mas a fé, ela vem pelo ouvir. Sabe, Pedro andou sobre o vem de Jesus. Não foi por outra coisa, não foi somente de avistar. Pedro andou sobre o vem. Nós precisamos andar por fé, ouvindo o Senhor dizendo: você irá viver grandes milagres, você irá viver coisas sobrenaturais, você irá viver o impossível de Deus sobre a sua vida. Sabe, Pedro não viu Jesus nitidamente, é isso que eu quero que você entenda. Naquela tempestade, sabe, não era, a Bíblia fala de uma tempestade, não está falando de uma chuva. Poderia falar de uma chuva, não. A Bíblia fala de uma tempestade. Em meio à tempestade, você não enxerga e mal ouve. Então você vê a coragem que Pedro teve ao ouvir. E num passo de ouvir, tomou a decisão. Sabe, a fé não precisava ser a evidência visual. Precisava ser a convicção espiritual. Porque quando nós ouvimos e somos convictos daquilo que nós estamos ouvindo, nós tomamos posse e executamos. E fazemos porque nós nos enchemos de coragem. Fé não anda por vistas,
anda por comandos. Então, toda vez que você tiver para enfrentar algo, dê comando para a sua fé. Dê comando para a sua fé. Sabe como os enfermos eram curados? Está curado em nome de Jesus. Isso é um comando. Está passando situação difícil? Dê comando sobre a sua situação difícil. Eu não aceito viver esse tipo de situação na minha vida. Dê comando. Você aciona o sobrenatural da sua fé, abrindo a tua boca. Porque a fé vem pelo ouvir. Quando você declara o nome de Cristo, Ele vem te ouvir. Você está entendendo isso que eu estou te dizendo? Você irá começar a ouvir os sons dos milagres que você irá viver em nome de Jesus. Obedeça primeiro e depois entenda o processo que Deus está te levando. Você quer lógica? Deus não vai te dar. Mas Ele vai te dar uma palavra. Então você precisa ouvir. Porque muitas vezes nós não vamos entender aquilo que Ele está fazendo e por que está demorando para acontecer. Porque não é lógica, é uma palavra que nós temos. Você está entendendo isso? É na medida que nós obedecemos, que nós andamos sobre as águas, caminhamos pelo sobrenatural. O Senhor acalmou a tempestade? A Bíblia não fala nesse momento que Ele acalmou a tempestade. Mas o Senhor chamou ele para andar com ele no meio da tempestade. Em outra ocasião, o Senhor acalmou a tempestade, mas naquela situação, não acalmou a tempestade. Em meio à tempestade, o Senhor está te chamando. Em meio aos seus desafios, o Senhor está te chamando. Em meio à situação adversa que você está vivendo, o Senhor está te chamando. Sabe, quando eu vejo essa história, há um momento que Pedro está caminhando. Quando ele tira os olhos de Jesus, ele afunda. Nosso maior problema nessa geração hoje é que nós vivemos por fé, até o momento que afeta a nossa visão. Nós ouvimos, mas quando afeta a nossa visão, quando nós tiramos os olhos daquilo que Deus já prometeu e disse que iria fazer, nós afundamos. Pedro começou a andar. Pedro já havia saído do barco. Ele já tinha decidido ouvir a voz do Senhor em um ato de fé. Mas ele tirou o foco em alguns momentos. Ao virar os olhos e sentir um vento contrário. Sabe qual é o nosso maior problema? É que a gente começa o milagre com Jesus, mas na metade a gente se apaixona pelo milagre e esquece que Jesus que realizou um milagre sobre as nossas vidas. É fato. Olha para várias pessoas que viveram o sobrenatural de Deus sobre as suas vidas, alcançaram milagres e já não vivem mais com Cristo. Se apaixonaram por tudo aquilo que receberam, mas já não se apaixonaram mais por aquele que pôde presentear os milagres. Se esqueceram de grandes coisas que viveram. Esse é o problema. Quando chega a promessa, quando chega os bens, quando chega a promoção, quando chega o casamento, a gente não pode esquecer que quem está nos chamando é Cristo. A gente não pode esquecer do vem para viver coisas grandiosas, milagres. Jesus não pode ser a nossa última escolha. Ele tem que ser a nossa única e primeira decisão todos os dias sobre as nossas vidas. Uma coisa que eu preciso dizer: só pode falar de Pedro quem já teve coragem de sair do barco. Porque você olha, Pedro não estava sozinho no barco, mas ele foi o único. Ele foi o único. Muitas vezes nós somos uma geração que critica aquele único que teve coragem de fazer. Antes de criticar quem está andando com Jesus, entenda algo: dá uma olhada se você ainda está sentado com Ele no barco. Dá uma olhada se você ainda está caminhando com Ele fora do barco. Dá uma olhada se você ainda está conversando com Ele na praia. Dá uma olhada se você ainda está ouvindo a voz dEle antes de criticar qualquer coisa que Ele está fazendo. Nunca critique alguém que caiu de uma altura se você não teve coragem de subir tão alto.
Você está entendendo isso? Pedro afundou? A Bíblia fala que sim. A sua Bíblia fala que Pedro afundou? Sim. Mas foi o único que andou com Jesus sobre as águas. Você pode afundar? Sim. Mas você pode ser o único que vai ouvir e vai entender quando Ele estender as mãos. Você pode passar por qualquer situação adversa? Pode sim. Mas você talvez vai ser o único que vai ouvir Deus falando, vem! Você está entendendo essa palavra? Pedro foi o único. Não critique Pedro se você nunca teve coragem de sair do barco. Mas nunca volte para o lugar aonde Deus te tirou. Sabe, Pedro podia ter pedido ajuda para os 11 que estavam ali quando ele começa a afundar. Mas ele olha para trás em determinado momento e ele fala, nunca mais eu volto para aquele lugar fora da presença de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que é esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Pastor, por que o senhor está me dizendo isso? Eu acho interessante. Quantos casamentos o pastor Nobuyuki fez o casamento de alguns de vocês aqui? Fez? Eu não sei se no seu casamento ele fez isso e ele faz isso. Mas eu acho interessante. É que quando a gente está... Eu vou contar. A pastora Samara não gosta muito, mas eu amo. E eu acho isso o máximo. É que quando a pessoa está terminando o corredor, ele fala para ela olhar para trás. E a frase que ele fala é a última vez que você está olhando para trás. E assim foi com Pedro. Pedro, quando se distrai, ele não volta a olhar para trás. Mas ele entende que o Senhor está estendendo as mãos sobre ele. Muitas vezes nós precisamos entender o seguinte: não volte para o pecado que Deus nos libertou. Não volte para a realização de coisas no qual Deus já nos livrou. Não volte para ambientes no qual Deus já nos tirou. Não volte para dentro do barco, sendo que uma vez Ele já falou para você, vem! Então não volte para dentro do barco, não volte para trás uma vez que Ele está falando para você, vem! Ah, mas eu estou afundando, não esquenta a cabeça, Ele está perto de você e eu já disse isso, Ele está pronto para estender as mãos. Você foi chamado para ir às águas mais fundas, então se você estiver sobre águas mais fundas, Ele irá te levantar todas as vezes. Porque Ele está te chamando, vem, não volte para o lugar aonde Deus te tirou com tantas lágrimas. Só você sabe de onde Deus te tirou. Só você sabe a dificuldade que você estava no barco. Mas você ouviu com fé. Quando Pedro afundou, ele gritou. Uma das coisas que Pedro grita é o que eu e você gritamos muitas vezes. Salva-me, Senhor! Pedro está afundando e a única coisa que ele tem ali naquele momento é um grito. E grito é desafiador. Grito é libertador. E grito você pode perceber que é salvação. Nós estávamos em Manaus recentemente e de repente nós começamos a soltar um grito de dentro de nós, um grito libertador. Libertador. Porque grito traz salvação. Pedro dá um grito, salva-me, Senhor! E Jesus imediatamente estendeu a mão. O que está acontecendo é que muitas vezes nós estamos afundando, nós não estamos gritando, salva-me, Senhor. É mais fácil afundar do que gritar. É mais fácil gritar. A diferença não está afundar ou não, cair ou não. A diferença está quem você chama quando você está caindo. Quem você chama? O seu próprio braço? O seu próprio recurso? Sendo que a única opção que nós precisamos chamar é Jesus. Quantos aqui querem viver coisas sobrenaturais sobre a sua vida? O Senhor está falando, vem,
Quantos aqui enfrentam situações difíceis sobre a sua vida? O Senhor está falando, sai do barco, vem. Uma das histórias mais sobrenatural, uma das mais sobrenaturais, né? A gente pode dizer assim, da Bíblia. Porque apenas esses dois homens andaram sobre a água. E apenas com uma voz de comando e um ouvido para entender e executar a fé. Sabe, é preciso ter coragem para sair do barco. É preciso ser forte para enfrentar as adversidades que nós vivemos no mundo lá fora. É preciso coragem para enfrentar muitas vezes a família. É preciso muitas vezes coragem para enfrentar situações do nosso trabalho. É preciso muitas vezes coragem para enfrentar situações de um pai de família desempregado. É preciso muitas vezes de coragem para viver uma vida de santidade nesse tempo. É preciso de coragem para tudo nas nossas vidas. Mas quando nós entendemos que vale a pena ser forte e corajoso, porque o Senhor vai estender as suas mãos sobre as nossas vidas, nós entendemos que nós temos tudo. Quantos aqui tem o Senhor sobre a sua vida? Quer viver no sobrenatural? Quer viver no sobrenatural? Tenha coragem de sair do barco. Tenha coragem de sair do barco. Nós precisamos voltar a ser a geração que vai viver grandes milagres. Eu vou declarar mais uma vez isso. Nós somos a geração que precisamos voltar a viver grandes milagres. Nós somos a geração que precisamos ouvir a voz de Deus, e uma voz de comando será libertador sobre as nossas vidas. Se coloque de pé no seu lugar. Eu não sei você, mas eu preciso sair do barco. E para sair do barco precisa ter coragem, sabia? Você pode ficar